E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo grande apoio que vocês me deram no último vídeo. E também muito obrigado mesmo por me ajudar a bater 10 mil inscritos em tão pouco tempo. Hoje eu estou trazendo o resumo do garoto pobre que foi vendido pelos pais, mas após um certo acontecimento, ele se tornou o mordomo de uma garota rica e acabou criando um harém. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 1000 likes, eu faço a parte 2 desse anime. Um mordomo é alguém que serve, que se dedica. Um mordomo é um guardião formal que protege seu mestre durante sua vida. Essa é uma história de batalhas e super combates de um garoto que luta arriscando a vida por uma garota. O anime se inicia com o Hayate perguntando por que ele nunca recebe presente do Papai Noel, e o velho respondeu que era porque a família dele era pobre, então se ele quisesse alguém na vida ele vai ter que trabalhar. Porque o último a rir certamente é o esforçado e trabalhador, e por causa dessas palavras do Noel, ele decidiu se esforçar para ser alguém na vida. Depois mostra dois editores da Shonen Jump desesperados, porque se eles não receberem o rascunho do mangá em 5 minutos, eles vão estar ferrados. Mas para acalmar eles, o secretário disse que o serviço de entregas mais rápido do mercado está vindo de bicicleta para trazer o rascunho, e no momento que ele terminou de falar isso, o Hayate chegou a tempo com sua grande velocidade, e a desculpa dele por ser mais rápido do que uma moto era porque ele treinava muito, e mesmo tendo um físico sobrenatural, ele ainda era apenas um colegial comum que estudava em uma escola pública, mais diferente dos outros estudantes que tinha como principal objetivo aproveitar suas juventudes. Hayate só se importava em trabalhar para ganhar dinheiro, e um dos seus principais motivos para ser tão obcecado com dinheiro era porque seus pais estavam desempregados, mas eles não estão desempregados devido a uma reestruturação corporativa. O pai do Hayate vive no seu próprio mundo de ilusões, e sempre troca de emprego usando a desculpa que aquele não era o trabalho que combinava com ele. E sua mãe desperdiçava dinheiro enquanto usava a desculpa que estava investindo no seu sonho. Mas mesmo com essa família de preguiçosos, Hayate cresceu acreditando que o último a rir era o esforçado e trabalhador, mas em um certo dia, ao voltar de mais uma entrega, seu chefe o demitiu, ao descobrir que ele tinha escondido que ainda era um colegial. E quem revelou isso para seu chefe foram os próprios pais dele, e por ele ser de menor, o chefe passou o pagamento do Hayate desse mês para seus pais. Naturalmente o prota ficou puto ao descobrir isso, já que seus pais vão gastar todo o seu dinheiro em investimento para algum sonho maluco. Então, desesperado, ele voltou para sua casa o mais rápido possível, mas ao chegar lá, ele não encontrou seus pais. Ao invés disso, ele encontrou uma carta da sua mãe pedindo desculpa por ter investido dinheiro no sonho dela, e ter perdido tudo. E para provar que não há nada tão ruim que não possa piorar, o prota viu outra carta da sua mãe, mais diferente da primeira. Essa carta era um presente de Natal para ele, mas ao abrir o envelope, ele ficou chocado ao ver uma nota promissória de 156 milhões de ienes. Resumindo o que estava escrito no papel, os pais dele pegaram dinheiro emprestado de pessoas muito generosas, então agora eles contam com seu filho para pagá-la. Já que depois deles pensarem muito em um jeito para pagar a dívida, eles tiveram a grande ideia em deixar essa dívida para seu filho como presente de Natal. Mas antes do prota poder ficar com raiva dessa situação injusta, 3 agiotas apareceram cobrando a dívida. Naturalmente o prota não tinha como pagar, então sem outra opção, ele acabou fugindo dos agiotas. Depois, ao anoitecer, ele finalmente conseguiu despistar os figurantes, e percebeu que foi abandonado pelos seus próprios pais, e nisso ele ficou frustrado por ter acreditado nas palavras do Noel, já que no fim, os maus são os vencedores nesse mundo. Mesmo que você se esforçasse a vida toda, você morreria sem ter conquistado nada na vida. Por causa disso, ao ver uma garota de família rica sozinha em tal lugar, ele decidiu sequestrar ela, e pedir por 150 milhões de ienes, para assim poder pagar sua dívida. E mesmo se ele acabar sendo preso, na cadeia tem cama e comida de graça. Então não tinha motivo para ele hesitar em tal situação, mas ao ver 2 merdas dando em cima da garota, o prota agiu sem pensar, e deu um soco no rosto de um deles. Assim, depois de botar medo neles, ele finalmente notou que tinha agido sem pensar, mas ao ver a bela garota agradecendo ele, o Hayate decidiu pensar no seu plano com mais calma. E como a garota estava sentindo muito frio, ele deu sua jaqueta para ela, e nisso a mina disse que gostou da jaqueta mesmo sendo barata e mal feita. Então, como agradecimento por essa roupa quentinha, ela quer fazer algo para recompensar ele. Ele pode pedir o que quiser, e no momento que ele ouviu isso, Hayate decidiu tê-la como refém para pedir o resgate, mas as escolhas erradas de palavras fez com que a garota entendesse algo totalmente diferente do que ele estava tentando dizer, já que ele tinha falado que queria ela. Desde o momento que ele a viu, ele decidiu levá-la com ele. Naturalmente a garota ficou envergonhada, e para surpresa de todo mundo que já se confessou para uma mina que viu pela primeira vez, e acabou tomando um fora. A garota disse que aceita.
Mas em troca, ele não pode nem sonhar em trair ela. E mesmo não entendendo essa parte da traição, o prota pediu o número do telefone do responsável dela, e foi todo animado ligar para ele. E sendo deixada sozinha, a garota ficou envergonhada enquanto lembrava do que aconteceu, e ao ver a carta da mãe dele, ela descobriu que o nome dele era Ayati. Mas aí do nada os bandidos apareceram, e sequestraram a jovem senhorita. Enquanto isso, o prota estava todo animado imaginando a grana que ia ganhar, mas ao ligar pro responsável dela, ele sem querer acabou revelando seu sobrenome. Naturalmente ele teve que desistir do seu plano, já que não fazia sentido um sequestrador revelar seu próprio nome. Então após ter que desistir do seu plano, ele entrou em depressão, e decidiu morrer congelado no chão da rua. Mas ao se salvo por uma bela garota, ele percebeu que existia pessoas gentis no mundo, e decidiu viver de uma forma justa. Ao mesmo tempo, ele viu os bandidos sequestrando a jovem, e vendo sua senhorita sendo sequestrada novamente, a mina ficou preocupada, já que dessa vez o Imegami não estava por perto, e para se redimir por ter enganado a jovem senhorita, o prota pegou a bicicleta da mina emprestado, e pediu para ela ligar para a polícia. Assim, usando sua grande habilidade física, o prota pedalou igual um louco para salvar a garota, e mesmo estando em uma situação desesperadora, ela continuou agindo forte, e não cedeu às ameaças dos bandidos, e acreditou que o Ayati viria salvar ela, já que ele falou que ela era dele. Assim, no momento que ela chamou seu nome, o prota apareceu em grande estilo, e salvou a garota, mas por ter sido atropelado antes de conseguir salvar ela, ele acabou desmaiando logo após a chegada da polícia. E quando a Maria alcançou eles, a jovem senhorita disse que como eles não conseguiram encontrar um substituto para o Imegami, o Ayati seria seu novo mordomo, já que ela tinha prometido encontrar um trabalho para ele. Galera, esse foi o encontro predestinado. A partir deste dia, a vida do garoto vai seguir um rumo totalmente diferente, mas eu vou deixar os detalhes para depois. Rapaziada, se vocês quiserem ver a continuação da história do garoto que após ser abandonado pelos seus pais se tornou um mordomo muito forte, e acabou criando um harém, deixa o like e inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 20 mil inscritos. Muito obrigado mesmo por me ajudar a chegar tão longe. E como eu sei que vocês são fera, eu acredito que consigo bater essa nova meta. Manos e manas, obrigado por ver o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui, falou!